Estou lendo Lacan, o livro 5, As Formações do Inconsciente. E aqui Lacan trata alguns assuntos muito interessantes que ele descreve e escreve, fala sobre muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Entender Lacan, ou entender é soberba da minha parte. Eu diria que ler Lacan e tentar de alguma forma colocar aquilo que ele expressa na prática é um desafio muito interessante para o dia a dia. Não é um desafio somente para você que está lendo, para a gente que lê, mas é um desafio verdadeiro que está dentro do nosso coração. Lacan, ele, né, aqui no comecinho do livro, né, eu terminei de ler agora, mas eu estou relendo, porque Lacan tem uma característica interessante, né? Uma vez quando estava tendo aula com um professor de Lacan, ele leu uma parte e eu não entendi absolutamente nada, e aí eu questionei, falei, pô professor, não estou entendendo nada que você está lendo. A resposta do professor foi assim, quantas vezes você encontrou Lacan? Aí eu fiquei olhando para ele e falei, nunca, né? Ele falou, quantas vezes você leu Lacan? Eu falei, nenhuma. Ele falou, então, você não vai conhecê-lo mesmo, né? Como qualquer outra pessoa. Se você nunca encontrou ela, você não sabe nada dela. Quando você passa a encontrá-la mais vezes, você acaba conhecendo dela alguns detalhes. Esse papo aqui aconteceu em 2006, então fazem 10 anos, né, que eu passei a ler Lacan, a me interessar, a questionar, a discutir, a brigar com alguns e outros fazer amizade, a acreditar no que ele fala, a não acreditar no que ele fala, a ter algumas certezas, ter um punhado e um monte de dúvida. A minha clínica hoje eu atendo muito mais de forma lacaniana. Se você me disser, eu sou freudiano, mas uso muito de Lacan, né? E aí foi engraçado. Então, relendo esse livro aqui, e assim eu venho fazendo, né? Eu estou falando engraçado porque Lacan, no comecinho desse seminário, o livro 5, que é As Formações do Inconsciente, ele fala um pouquinho sobre xistes, né? Primeiro ele começa falando assim, é um livro muito interessante se você quiser ler, mas ele coloca a palavra xiste que Freud usa, e ele cita que o que Freud fala, se você quiser eu vou até ler para a gente não falar nenhum tipo de bobagem, mas eu estou na página 88 do livro 5, As Formações do Inconsciente, de Lacan, do seminário, livro 5, na página 88. Ele fala assim, ele começa, né, falando, ele fala, irei diretamente ao assunto que nos ocupa hoje, Lacan falando. Qual é? Pergunta-se Freud a fonte do prazer do xiste. Né? Numa linguagem muito difundida, altamente, e de qual alguns de certo se serviriam, diríamos que a origem do prazer do xiste deve ser buscada em seu aspecto formal. Felizmente, não é nesses termos que Freud se exprime. Ao contrário, chega até a dizer, de maneira bem precisa, que a verdadeira fonte do prazer proporcionado pelo xiste reside simplesmente na brincadeira. Então, Lacan chega a dizer que Freud, quando fala de xiste, na realidade ele está falando que todo tipo de brincadeira que nós fazemos tem um sentido de verdade, tem um sentido daquilo verdadeiramente que a gente quer exprimir, expressar, né? Daquilo que a gente quer falar, e a gente às vezes não consegue. E como que a gente acaba conseguindo fazer isso? Nós conseguimos através dos xistes, através de uma brincadeira. E Lacan, ao descrever a palavra xistes, ele coloca como tirada espirituosa. É uma tirada. Sabe aquela sacada, aquela tirada que a gente tem? Quando a gente ouve alguma coisa
que chega no nosso íntimo, que bate no nosso inconsciente, normalmente a gente tem uma sacada, uma tirada espirituosa. E tem gente que vive assim, né? Por isso que Lacan mistura os xistes, ele fala muito que nós somos seres metafóricos, a gente usa muita metáfora, a gente usa muita metonímia, né? E usar a metáfora e a metonímia nada mais é do que uma tirada espirituosa, que Freud, lá no fundo, fala que é o xistes. E Freud, quando vai falar de xistes, que é uma brincadeira espontânea, não é uma brincadeira elaborada, é uma brincadeira que sai, é aquilo que brota dentro da gente. Ele diz que essa é uma das formas que o inconsciente se manifesta. Então, quando Freud está tratando dos seus pacientes e usando a associação livre, a interpretação de sonhos, uma das coisas que ele estava pensando, segundo os descritos e observação, o que ele observava? Ele observava exatamente esses xistes, ele observava essas brincadeiras, essas tiradas espirituosas, essa forma de falar e ver as coisas. Porque na realidade, aquilo que me forma, aquilo que me faz ver as coisas, é aquilo que eu sou de verdade, né? Eu sou aquilo que eu brinco, eu sou aquilo que eu falo sem pensar, na realidade, porque esse é meu inconsciente. E Lacan, ele diz que o xiste, ele tem, nesse livro, se você for ler, a gente vai falar um pouco sobre ele em alguns vídeos desses que eu vou fazer, ele fala que nós temos uma demanda, né? Uma demanda dentro da gente, que a gente não sabe o que é, Freud trata como pulsão. Nós temos uma demanda, essa demanda gera uma necessidade, né? E essa necessidade é daquilo que eu penso, aí eu exprimo para o outro, isso volta para mim, e aí eu começo a construir esse outro dentro de mim, né? E o xiste, ele está muito ligado a isso. O xiste, na realidade, se você pegar uma criança, a criança, ela trabalha muito isso, né? Ela faz as brincadeiras para ela entender. Por isso que ela fala assim, vamos de novo, vamos de novo. Ou seja, ela está criando uma demanda. Pega uma criança bem pequenininha, ela quer fazer a brincadeira várias vezes. Por quê? Porque ela quer entender aquilo. Mas ela quer entender também como que esse outro que ela está brincando está respondendo para ela. E ali ela está formando toda a vida dela, né? A vida, na realidade, se a gente for observar por esse prisma, ela é uma grande brincadeira, né? Onde a gente fala, quando você fala assim, hoje eu não tenho dinheiro, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta, né? Que metáfora é essa? Que brincadeira que você está fazendo? Que xiste que tem aí atrás dessa palavra, né? Eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. Ou seja, eu e você sabemos que você está querendo dizer, eu estou sem dinheiro, né? Você não fala assim, eu estou sem dinheiro para fazer alguma coisa. Você fala, não, a situação não está fácil. Eu estou apertando o cinto. O que significa apertar o cinto, né? Apertar o cinto não significa o cinto de couro numa calça você apertando. Apertar o cinto significa que você não está bem financeiramente, que alguma coisa está acontecendo, né? E você precisa se acertar, porque quando eu aperto o cinto eu tenho que encolher a barriga, eu tenho que mudar todo o meu sistema. Então, o xiste, esse tipo de brincadeira, eu e você, eu sou assim, eu não sei se você é assim, mas você deve conhecer pessoas que através dos xistes, através das metáforas, né, através das metonímias, mas particularmente do xiste, dessa tirada espirituosa, as pessoas falam as maiores e grandes verdades. Então a verdade está, quando Freud ele trabalha com o xiste, e ele descreve, ele faz livros sobre isso, ele faz temas sobre isso, é porque no cotidiano do nosso dia a dia, naquilo que a gente tem de vida normal, a gente usa muito. E quando eu começo a entender que para tudo eu tenho uma tirada espirituosa, quer dizer que algo dentro de mim está gritando, algo dentro de mim está querendo me falar alguma coisa, né? Porque eu não estou só apertando o cinto, tem muita coisa acontecendo, né? Eu não estou vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Eu estou, às vezes você fala assim, a prova foi muito difícil, mas às vezes você fala assim, é impossível entender o que esse professor fala,
É impossível entender o que a minha mãe fala, o que meu pai fala. Esse é impossível entender, e você ri, e você conta e fala assim, ele é um filósofo que a gente não consegue entender. E tudo que você leva para o lado da brincadeira, na realidade, o que está acontecendo, o que está acontecendo com você é que está havendo uma demanda de uma necessidade que você tem. E daí que vai gerar o desejo. E como que eu supro esse desejo? Eu supro fazendo os outros xistes. Então, através dos xistes, eu acabo me conhecendo e me desconhecendo também. Me caracterizando e descaracterizando-me. Então, quando eu olho para dentro do xiste, quando você, se amanhã depois, você que está assistindo essa aula, você vai ou querer atender, ou para o autoconhecimento também, como psicanalista, atender como psicanalista, ou para o autoconhecimento, saiba que todas as suas brincadeiras, tem um ditado, né, que diz, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu diria que Freud usa isso, né? Nenhuma brincadeira é somente uma brincadeira. Toda tirada espirituosa, na realidade, você está falando uma verdade. Uma verdade que está dentro de você, que você não tem coragem de falar, então você usa um tipo de brincadeira. Então, quando você estiver tratando, ou sendo tratado, ou olhando para você, todas as suas brincadeiras têm um fundo de verdade. Quais são as verdades que estão contidas dentro de você? Né? Quais são? São essas brincadeiras, que Freud chama de xiste, que Lacan, depois ele fala que a descrição que ele dá é tirada espirituosa, e dali ele fala que gera uma demanda, né? Uma demanda gera uma necessidade gera um desejo, e isso entra-se num ciclo de mando para o outro me devolve, porque aí um ri, o outro fica com raiva, e as pessoas vão te conhecendo por aquilo que você faz. Né? Então, entender mais sobre xistes, entender um pouco da tirada espirituosa, com certeza vai fazer de você uma pessoa que vai se conhecer melhor, que vai conhecer o outro melhor, porque às vezes uma brincadeira, a pessoa na realidade está gritando. Né? Eu tinha um irmão, hoje falecido, está no pleno entendimento, e ele falava para nós assim, eu estou sofrendo calado, estou sofrendo calado. E como ele era muito brincalhão, a gente entendia que ele estava sempre brincando quando ele falava isso. Estou sofrendo calado. E com 52 anos ele teve um infarto do miocárdio e morreu. Ou seja, ele vinha realmente sofrendo calado e a gente não estava vendo. Então, é muito importante quando as pessoas à nossa volta começam a falar sobre brincadeiras e sobre algumas coisas. O suicida faz isso também. Uma hora eu me mato, vocês vão ver, uma hora eu mato alguém e tal. E uma hora o cara acaba fazendo mesmo, né? Então, o ser humano raramente está brincando. Ele pode estar de bom humor, pode estar rindo, mas a brincadeira, ela entrega muito das nossas vidas. A metáfora, a forma de falar uma história através de metáfora também conta muito da pessoa que está falando e o que ela está querendo dizer. Né? A metonímia também, quando você apenas aglutina tudo numa palavra só, é porque você está prestes a explodir e você precisa pôr isso para fora. Né? Quando você... o excesso de brincadeira, ele pode ter a ver com alguém que está precisando de cuidados e de ser cuidado e que está precisando falar. Então, o xiste, ele é muito importante dentro da psicanálise, porque quando eu começo a entender que o xiste é uma forma do inconsciente se manifestar de forma indireta, eu começo a entender aquela pessoa que está falando. Então, dentro do aparelho psíquico, na hora que a gente está se manifestando, dentro do inconsciente, uma das formas que o inconsciente encontra, segundo Freud, para chegar aqui no externo, é através dos xistes, que é através da tirada espirituosa, que é através de uma brincadeira. Então, prestar atenção nisso faz toda a diferença. Né? E se você ler esse livro que a gente está lendo aqui, como eu falei, o Seminário de Lacan, o livro 5, que são as formações do inconsciente, eu li apenas uma parte. Lacan fala bastante sobre isso, né? Fala o que é demanda, fala o que é desejo, ele faz alguns... se eu conseguir aqui mostrar, aí ele faz alguns desenhos sobre
demanda, desejo, eu, o outro, atrás do objeto, tudo, poxa, são coisas muito interessantes para você entender. Mas hoje, nessa aula de 15 minutos, eu queria que você prestasse um pouco atenção nisso que nós falamos sobre xistes. Né? Hoje, é claro, eu não vou dar uma aula acadêmica para você, porque, primeiro que eu acho que eu não tenho essa qualificação, e outra que também não é, se você quiser saber exatamente o que está no dicionário, o que é xiste, você põe no Google e você vai ver. A minha ideia aqui é, como que eu uso isso no dia a dia? No dia a dia, o xiste, para Freud, era como se fosse uma brincadeira. Para Lacan, é uma tirada espirituosa. O que serve isso? Como que eu vou? Para que serve isso? Para eu poder me entender, para eu poder entender o outro. Todas as minhas brincadeiras têm sentido. Eu não estou fazendo de bobeira. Toda brincadeira que o outro faz comigo tem algum sentido. E se eu prestar atenção, eu vou entender o que verdadeiramente está sobre aquela pessoa, está sobre mim. Eu entendendo isso, eu vou viver mais em paz, mais tranquilo. Então a ideia da gente falar um pouco sobre xiste é essa. Simples assim. Em 15, 16, 17 minutos, falar sobre isso. Então, por quê? Porque Freud, quando ia ouvir, a escuta dele era para saber isso. Lacan, quando ia ouvir os seus pacientes, ele tinha, que ele chamava de ato falho. Então, assim, a pessoa tinha um ato falho. Que hora que esse ato falho ele acontece? Num xiste, numa brincadeira, num sorriso sem se perceber, num sorriso de choro, num gesto, num trocadilho de palavras, né, que é o lapso da palavra, um trocadilho, uma faltinha, uma brincadeirazinha, você fala, puxa, é ali. E dali, se você acabar mexendo, você vai descobrir verdadeiramente o que aquele sujeito está querendo dizer, e você vai entender um pouco do outro e de você mesmo. Tá bom? Espero que você tenha me acompanhado até aqui. Um grande beijo e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tchau.